Um dia e um sonho na vida de um nova-iorquino em auto-quarentena. Será este o ano zero de um mundo novo ou mais um ano avançando em direção ao limite? Anos atrás, quando escrevi meu livro Primavera Árabe, o fim do pós-colonialismo, propus que a frase "as pessoas exigem a derrubada do regime" significaria mais do que desmantelar a política. Teorizei que regime, naquela frase, carregava o sentido de regime de conhecimento, ou seja, o modo pelo qual se entende as coisas, os fundamentos muito emotivos e subjetivos das percepções do mundo. Hoje, ao escrever essas palavras, na auto-quarentena em Nova York, vivendo nossas vidas precárias através do surto global do novo coronavírus, essa proposta modesta parece positivamente infantil e prosaica. Quais são as implicações médicas, sociais, políticas, ambientais e, acima de tudo, epistemológicas de como devemos nos entender durante essa pandemia e depois dela? Será que a Mãe Terra está corrigindo o rumo, assumindo o controle de si mesma e de seus descendentes indisciplinados, gritando conosco, por assim dizer, que estamos de castigo não por uma semana, mas para sempre? O fato é que enquanto cientistas e autoridades de saúde pública estão tentando descobrir como domesticar esse vírus, o restante de nós fica com nossos computadores e celulares muito limitados, tentando compreender, reconfigurar o que tudo isso significa para o futuro do nosso planeta. Blackbirds in the sky, look for reasons why. Um nova-iorquino na capital mundial do coronavírus. Hoje em dia em Nova York, oscilamos entre essas grandes narrativas para onde a humanidade vai e as tarefas cotidianas mundanas de lavar a mão, limpar superfícies, ficar fora de vista, cozinhar uma refeição modesta. Desde o início de março, minha família e eu começamos a nos isolar. E cerca de uma semana antes do fechamento das escolas públicas, decidimos manter nossos filhos em casa. Optamos pelo ensino domiciliar. O Ano Novo Persa foi em 20 de março e aconteceu enquanto estávamos ocupados lavando as mãos e debatendo o uso de máscaras. Dois sons contraditórios que entram pela janela agora definem meus dias. Iniciando já pela manhã, uma frequência ainda maior do que de costume das sirenes de ambulância e o coro de pássaros cantando suas canções de acasalamento tão cedo na primavera. Entre as sirenes que berram e os alegres pássaros cantando, há um silêncio sinistro sobre a cidade descontrolada. Em Nova York, somos todos viciados em barulho. Existem até argumentos plausíveis de que tais vícios são propícios às nossas habilidades mentais. Não subestime os efeitos do ruído no seu bem-estar. Isso afeta o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea, além da maneira como nos comportamos um com o outro. Há inclusive relatos de que o consumo de álcool sobe nas noites de domingo porque o volume de ruído em nossa cidade diminui. Atualmente, porém, o silêncio irritante, como se fosse abafado por um colchão molhado sobre as ruas desertas, tem uma magnitude diferente que nenhum consumo de álcool pode aliviar. O mundo inteiro está ficando mais silencioso. Encontrei um relatório recentemente que afirmava
Os cientistas dizem que a terra mais silenciosa durante a quarentena reduziu o ruído sísmico ambiental. Todas as atividades humanas, à medida que viajamos, reunimos e dirigimos, geram vibrações que distorcem as medições dos instrumentos sísmicos refinados. Relata-se uma redução de 30% dessa quantidade de ruído ambiental causado pelo ser humano desde o início do bloqueio da Covid-19. Esse relatório trouxe à minha mente a famosa canção de Simon e Garfunkel, com a frase "Som do Silêncio". Olá, escuridão, minha velha amiga. Eu vim falar com você de novo, porque uma visão rastejante suavemente deixou suas sementes enquanto eu dormia. E a visão que foi plantada na minha mente ainda vive. Ao som do silêncio. Eu me peguei assimilando a enormidade das notícias de contagem diária de mortes em Nova York e em todo o mundo que não conseguia entender dentro de uma doce canção reconfortante da minha juventude. É muito cedo para entender e muito menos pontificar as dimensões morais, filosóficas ou metafísicas dessa pandemia e o que ela está fazendo ao nosso mundo. Tudo o que realmente podemos fazer é uma pausa para encontrar zonas de conforto onde podemos recuperar nossa inteligência e nossa admiração. É surpreendente saber que Slavoj Žižek já escreveu um livro inteiro sobre o coronavírus. Visão invisível. Isso deve ser acrescentado aos sintomas bizarros dessa pandemia. Medos e frivolidades. A vida de uma pessoa com quase 70 anos e portanto considerada de alto risco e portanto em quarentena, nos dias de hoje é ao mesmo tempo mundana e assustadora, pensativa e meditativa e no entanto conscientemente absurda. Você acorda de manhã e pensa no significado da vida e nos rolos de papel higiênico ao mesmo tempo. Como o mundo olha de um ponto de vista tão estranho, o poder político se torna vital, mas ridículo. A experiência médica, duvidosa, mas a sua vida depende disso. As convicções religiosas não são mais necessárias, mas longe de tranquilizadoras. De repente, suas prioridades mudam. Eu olhava para a foto de Jared Kushner e tremia de nojo. Agora, dou uma olhada nas notícias de suas últimas atrocidades enquanto estou a caminho das tarefas mais urgentes do meu dia, higienizar o banheiro. O governador Andrew Cuomo e o prefeito Bill de Blasio diariamente dão as notícias aterrorizantes de que as pessoas estão morrendo a centenas. O resto do país foi instruído a ficar em casa por 2 semanas se visitarem nosso estado. O presidente Trump, a certa altura, queria colocar toda Nova York em quarentena, assim como sua proibição muçulmana. De repente, os nova-iorquinos se tornaram párias, todos os muçulmanos dos Estados Unidos. Em uma de suas coletivas de imprensa diárias, o governador garantiu que cerca de 80% das pessoas vão ficar bem, e que apenas idosos, fracos, doentes e imunocomprometidos estão em perigo. Essa ambivalência me fez lembrar de uma piada. Quando um avião estava prestes a pousar na água, o comandante falou aos passageiros: "Senhoras e senhores, estamos prestes a pousar. Aqueles que sabem nadar devem se dirigir ao lado direito do avião, e aqueles que não sabem, muito obrigado por voar na American Airways." Paradoxos estão em toda parte. O Departamento de Educação da cidade de Nova York oferece refeições gratuitas a todos os alunos das escolas públicas municipais durante o ano letivo. Cerca de 70% de seu total, de 1.100.000 estudantes, vem de famílias pobres.
Essa é uma das principais razões pelas quais o prefeito de Blasio relutou em fechar as escolas por causa do surto. Quando as escolas finalmente fecharam, a cidade continuou oferecendo refeições gratuitas a centenas de milhares de estudantes famintos em vários locais da cidade. Isso significa que os pais desses alunos não podem ficar em casa e cumprir seus deveres de distanciamento social. Eles precisam sair para pegar a comida dos filhos, ou eles vão passar fome. Nas estimativas mais conservadoras, 41 milhões de pessoas, 12% de todos os americanos, vivem na pobreza, dos quais mais de 13 milhões são crianças. Os números realistas são ainda mais impressionantes. Estima-se que 1 em cada 5 crianças passa fome nos Estados Unidos. Essas são calamidades estruturais que a pandemia expôs para o mundo inteiro ver. Sussurrei baixinho para mim mesmo enquanto preparava o café da manhã para os meus filhos. Esse maldito orçamento militar de 10% e nenhuma criança americana jamais passaria fome, ficando feliz em casa, fazendo a sua parte na quarentena. O mesmo acontece com a escassez de suprimentos médicos vitais agora esgotando-se a um ritmo perigoso nos hospitais de Nova York. Quantos equipamentos de proteção e respiradores podem ser comprados? Uns bilhões de dólares enviados como ajuda militar a Israel. Ninguém ousa fazer tais perguntas abertamente aqui na cidade. Pânico no ano zero. Outro dia acordei com minhas memórias de infância sobre um filme americano chamado Panic in Year Zero. Um filme de ficção científica em preto e branco. Vivemos a realidade de uma ficção científica mal escrita, dirigida por um comandante em chefe que perdeu pelo menos um mês crucial em negação egoísta e negligência criminal, recusando-se a preparar o país para a pandemia. Mas Trump é um alvo fácil. A questão é muito maior que seu charlatanismo. Eu me pergunto se nós, como povo, como habitantes assustados dessa terra, ainda temos a capacidade moral, a coragem e a imaginação para compreender a enormidade do que está acontecendo com o nosso mundo. Hoje li George Agamben sobre coronavírus, um filósofo que admiro profundamente e leio regularmente. Ele está preocupado com o fato de que os estados dominantes possam abusar desse momento para obter mais poder. Mas sua probidade filosófica perdeu seus ecos no silêncio mortal desse momento da cidade. Vamos sobreviver a isso. Vamos aguentar para imaginar as perspectivas de uma vida mais sábia, mais simples e mais propositada? Aprenderemos algo e começaremos do ponto zero? Ou voltaremos aos negócios como de costume, onde a banalidade do mal que domina o mundo apenas retoma a reconfortante reciclagem dos dias de multidão e o desejo implacável de autodestruição suicida? Será este o ano zero de um novo mundo? Ou apenas mais um ano nos aproximando do limite? Não podemos mais imaginar nossa cidade. No 10º aniversário do 11 de setembro, escrevi uma matéria sobre minha amada Nova York, na qual propus uma aparição, um fantasma, uma visão, um posto avançado de fronteiras de um território a ser conquistado, possuído, nomeado. Os americanos terão conquistado e colonizado um outro planeta antes de reivindicar Nova York como a capital de seu império. É precisamente aquela aparição que hoje nos é perdida como nova-iorquinos. Uma panóplia de imigrantes de todo o mundo se imaginando no coração de uma urbanidade indisciplinada que chamamos de lar. Nos é dito para ficarmos em casa, para não nos aventurarmos por aí, especialmente se formos idosos, por medo de nossas vidas e da vida daqueles que nos rodeiam. Fazemos como nos é dito. Entre uma tarefa doméstica e outra, fico quieto. No início da manhã, cantarolei uma canção de ninar para mim mesmo. Foi reconfortante. Na familiaridade da letra, procurei consolo com o medo estranho desse momento, tentando imaginar Nova York antes e depois dessa crise aterradora.
Esse é o relato de Hamid Dabashi, professor de estudos iranianos e literatura comparada na Universidade de Colômbia.